Quais são os direitos das minorias? Os parlamentos, os governos funcionam através de maiorias e minorias. A maioria governa e a minoria é governada. Isso nos induz a uma ideia falsa de que as minorias não têm direitos. Isso é falso. Em primeiro lugar, o direito internacional garante o princípio da igualdade, o princípio da liberdade e inclusive o princípio da solidariedade, que diz claramente que todas as pessoas têm que ter tratamento igual. Muitas vezes nós temos a falsa impressão de que isso é verdadeiro na prática. Isso não é. Vamos pensar em algumas, que estão muito próximas de nós, inclusive. As mulheres. No Brasil está mais do que comprovado que a mulher que trabalha na mesma função que o homem, ela ganha menos do que o homem, porque a mulher é uma minoria. Ela é tratada como se fosse uma minoria. Embora, em termos quantitativos, existam mais mulheres, segundo o IBGE, do que homens no Brasil. Mas aí a gente tem que qualificar esse conceito de minoria. Minoria não é uma questão de quantidade, é uma questão de como as pessoas são tratadas, se elas são tratadas de maneira igual. E a gente precisa ter consciência de que sim, é preciso ter ações afirmativas para as mulheres, é preciso empoderar as mulheres. Um outro grupo, um outro coletivo, negros e negras, os afrodescendentes. Também é mais do que comprovado que o acesso dos negros e as negras às políticas públicas é muito inferior ao do que os brancos e brancas. E a gente tem, no censo do IBGE, 51% da população brasileira de pardos e negros, ou seja, de negros e negras. O que nós temos no Brasil hoje é um enorme desafio de criar ações afirmativas para equiparar e dar igualdade a essas pessoas, porque elas estão em um desnível, como minoria. Podemos falar de uma outra minoria, as minorias indígenas. A gente tem hoje no Brasil 13% de áreas indígenas. E a gente está vendo agora uma situação extremamente complicada de que parlamentares querem mudar a forma de demarcação das áreas indígenas para diminuir essas áreas indígenas, ou seja, diminuir os direitos indígenas. Nós não deveríamos aceitar isso, não deveríamos permitir isso, porque nós temos uma dívida histórica com os indígenas. Eles estavam aqui 500 anos atrás. Mais do que isso, direito o idioma indígena. A criança indígena deveria ter o direito de estudar numa escola onde a professora pudesse falar o seu idioma. Aí talvez alguém possa pensar, mas isso será que não é uma utopia? Não. Isso está previsto na lei. É que nós não conseguimos avançar, mas temos que avançar, porque é uma questão legal, é uma questão de dignidade desses indígenas como minorias. Gostaria de falar também de um outro coletivo muito importante, que é a comunidade LGBT. A gente tem visto avanços muito grandes no campo das Nações Unidas, né? A partir do momento, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde declara que a homossexualidade deixa de ser, né, considerada uma doença e passa a ser uma orientação sexual. Mais do que isso, a ONU, na Comissão de Direitos Humanos, recentemente aprovou os direitos LGBT. Então, do ponto de vista internacional, já está bem consolidado e bem avançado o reconhecimento dos direitos das minorias LGBT. Agora, quando a gente vê nos países, a coisa fica complicada. Tem países como os Estados Unidos, na Suprema Corte, que já declarou a possibilidade de casamentos homoafetivos, a possibilidade de previdência, né, de aposentadoria, enfim, uma série de direitos. E aqui no Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal também avançou muito. A questão é, os parlamentos não estão conseguindo fazer isso por conta de que há uma oposição parlamentar de determinados grupos parlamentares conservadores que querem barrar o avanço do reconhecimento dos direitos das minorias LGBT. Então, as minorias, independentemente de quais elas sejam, elas têm direitos garantidos, são direitos humanos das minorias. Não é porque um governo está no poder com uma determinada concepção política, uma determinada fé religiosa, que minorias que não compartilham daquela mesma fé ou daquela mesma opinião ficarão sem direitos, ficarão à margem. Não. E quem garante isso? O direito internacional e o direito internacional dos direitos humanos. Amplie o seu